Senhor secretário, solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 1º de abril de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h26 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 12 processos e a sessão foi encerrada às 20h05. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento os agravos nos recursos especiais eleitorais número 0600-070-14, 0600-071-96, 0600-935-71, 0600-953, 92, tutela cautelar antecedente 0600-181-40, todos procedentes de Tucuruí, no Pará, relatado pela ministra Isabel Galotti, que está com vista ao ministro vice-presidente Nunes Marques. São agravantes e requerentes Alexandre França Siqueira, Jairo Rejânio de Holanda Souza, coligação Força e União para Crescer e outro, agravada e requerida Eliane Alves da Silva, Partido da Social Democracia Brasileira Municipal e a coligação Juntos de Volta ao Trabalho. Esses agravos foram interpostos contra decisões que negaram seguimento a recursos especiais, sendo mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que determinara o retorno à origem de representações por arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha, julgando procedentes os pedidos formulados em ações de investigação judicial eleitoral. As ações tinham sido propostas com fundamento em abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2020. Faço um histórico, relembro o histórico do julgamento desses feitos. Na sessão de 2 de maio de 2024, a ministra relatora votou no sentido de rejeitar as questões preliminares e, no mérito, a dar provimento aos agravos nas ações de investigação judicial eleitoral para conhecer dos recursos especiais, dando a eles parcial provimento apenas para afastar a multa imposta na origem, negar provimento aos agravos em recurso especial nas representações e julgar improcedente o pedido na tutela cautelar antecedente, revogando liminar que tinha sido concedida. Naquela sessão, pediu visto o ministro Floriano de Azevedo Marques, que devolveu os autos para continuidade de julgamento na sessão de 23 de maio de 2024, quando então apresentou o voto vista no sentido de acompanhar a ministra relatora. Naquela sentada, antecipou o pedido de vista o ministro Raul Araújo, que devolveu em 6 de agosto de 2024, também votando no sentido de acompanhar o voto da ministra relatora e, neste caso, pediu vista o ministro Nunes Marques. Eu apenas acentuo, não voto o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, que sucede o ministro Raul Araújo, que já votara. E antes de passar a palavra ao eminente ministro vice-presidente, que é o vistor, eu registro a presença na sala de videoconferência da doutora Tatiane Alves da Silva, advogada da gravada requerida, Eliane Alves da Silva. Tem a palavra o eminente ministro Nunes Marques, vistor. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes e também quem integra a sessão e nos acompanha por vídeo. Senhora presidente, eu farei juntada de voto completo, mas já adianto que acompanho em todos os 5 processos a conclusão a que chegou a relatora. Apenas me chamou a atenção, e nesse processo não é o caso, é que a gente precisará, em um processo talvez mais adequado, refletir, principalmente quando a decisão é terminativa e trata de matéria deslocando a competência da Justiça Eleitoral. Então, se conhecemos ou não dos recursos especiais, porque em casos tais, o que é muito caro, que é a preservação
da competência da Justiça Eleitoral, essas matérias não irão chegar à Justiça Eleitoral, não irão chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Decisão terminativa do TRE que desloca a competência, não cabe recurso. Outra preocupação, em matéria criminal, onde se exige uma prestação jurisdicional célere, também não chega. É interessante que o tribunal tenha aceito, a depender da gravidade do caso, conhecer dos recursos. Então, eu pedi vista desse processo para analisar isso. Só que no caso concreto, a relatora deixa bem clara que esse acordo não é terminativo e que a matéria não é criminal eleitoral. Então, diante dessas circunstâncias, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência, que acompanha o voto da ministra relatora, como voto eminente ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos. Também presto aqui meus cumprimentos a todos os eminentes integrantes deste tribunal, ao Procurador-Geral Eleitoral Adjunto e todos que nos acompanham nesta manhã. Senhora presidente, também aqui gostaria de aderir à fala do excelentíssimo vice-presidente, ministro Cássio Nunes, quanto às ponderações feitas e com relação aqui ao desfecho do caso, eu, na linha do voto da relatora, entendo também que a distribuição indiscriminada de combustíveis a diversos eleitores de forma gratuita a 3 dias das eleições, mediante contrato assinado pelo candidato a prefeito, configura, sim, pedido de voto caracterizando ilícito de captação ilícita de sufrágio. E, da mesma forma, o uso desproporcional e excessivo de recursos patrimoniais destinados a essa prática, que é ilícita, configura de maneira, ao meu ver, inequívoca o abuso de poder econômico. Eu queria ressaltar ainda que, neste caso, a ínfima diferença de votos, isso foi bem ressaltado, tive audiência também com os advogados, essa ínfima diferença de votos entre os investigados e os segundos colocados no pleito reforça a compreensão de que a conduta ilícita teve sim aptidão para influenciar indevidamente o resultado dessa eleição. Destaco ainda que a configuração do abuso de poder econômico aqui, ela não se fundou exclusivamente na inadequação dos gastos declarados à Justiça Eleitoral. Isso aqui foi apenas um elemento de reforço da caracterização do ilícito. Também há aqui reconhecimento do abuso de poder econômico não apenas pelo descumprimento das normas sanitárias. Aqui, de novo, essa circunstância serviu para uma valoração negativa do comportamento dos investigados, que, diante da proibição sanitária em questão, persistiram na distribuição de benefícios como forma de aliciamento do eleitor, mas não se trata efetivamente, né, de um único fundamento ou de fundamento necessário. Então, aqui, senhora presidente, eu estou acompanhando integralmente a eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a relatora como vota o eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo, em nome de Vossa Excelência, os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral e todos aqueles que nos acompanham, de modo especial a doutora Tatiana Alves, que nos acompanha por vídeo. Senhora presidente, pelas razões já expostas pelos eminentes colegas, eu acompanho também a eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu voto no mesmo sentido que votou a ministra relatora e todos os que votaram até aqui e proclamo, portanto, que o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de litispendência e de ofensa à ampla defesa e ao contraditório e, no mérito, deu provimento aos agravos nas ações de investigação eleitoral, número 0600-935-71, 0600-953-92, para conhecer dos recursos especiais e a eles dar parcial provimento para afastar a multa imposta com fundamento no caráter protelatório dos embargos, mantida a cassação dos mandatos de prefeito e vice-prefeito eleitos, declarando, além da declaração de inelegibilidade de aplicação de multa ao titular da chapa. B, negou provimento aos agravos em recurso especial nas representações 0600-070-14, 0600-071-96,
C. Julgou improcedente o pedido de tutela cautelar antecedente, revogou a liminar concedida, pela qual os recorrentes tinham sido reconduzidos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, e D. Determinou a comunicação ao TRE do Pará deste acórdão para fins de imediata execução independente da publicação do acórdão, afastando-se os recorrentes do cargo de prefeito e vice-prefeito, com os trâmites para a realização de eleições suplementares, tudo nos termos do voto da ministra relatora. Apregou para julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-249-71, procedente de Camocim, de São Félix, Pernambuco, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares, sendo agravante Félix Moreira da Silva Neto e agravada coligação de Gacinha Camocim. Este é um agravo interposto contra a decisão de manutenção de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Pernambucano, que dera provimento ao recurso em representação por propaganda eleitoral irregular, declarando a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem. Tudo isso relativo às eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro Ramos Tavares. Obrigado, excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Renovo minhas saudações. Peço licença para ser extremamente breve aqui, já fiz circular o meu voto. Como já anunciado, aqui é um agravo regimental contra a decisão pela qual se negou seguimento a agravo em recurso especial interposto em face de acórdão do TRE de Pernambuco, que declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que fosse concedido ali o prazo de emenda da inicial, com regular prosseguimento do feito. Neste agravo, o insurgente se limita a reproduzir os argumentos apresentados nos recursos anteriores, sem infirmar o fundamento da decisão agravada, especialmente aqui a súmula 26 deste tribunal, e essa deficiência, portanto, que é suficiente para atrair agora novamente a aplicação da mesma súmula 26 deste tribunal. Por isso, senhora presidente, eu estou negando provimento ao agravo regimental. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator nega provimento ao agravo regimental e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento as 3 listas que estão pautadas para esta sessão. Elas foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e os processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti, tem 2 processos, são agravos regimentais em recurso especial eleitoral. A eminente ministra está votando no sentido de negar provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral. O eminente ministro relator não conhece do agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, de relatoria ainda do ministro Antônio Carlos Ferreira. Há 3 processos que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, o eminente ministro vota no sentido de negar provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria posta em mesa para ser deliberado. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos os ministros e a ministra, agradeço aos senhores e às senhoras advogadas e advogados, servidores, todos que nos acompanham, desejo a todos um excelente dia, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.